Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa na Ubra TV, sexta-feira, 22 de fevereiro. A próxima sexta-feira, o próximo sextou, professor Enio, já é as vésperas ali, iniciando o feriado de carnaval, iniciando a preparação do carnaval. O sextou de hoje, já que todo mundo gosta, especialmente o pessoal que gosta do Requito, né, Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio que está na ponta esquerda, ele é o último sextou antes de um jogo oficial da dupla, pensando na Libertadores da América. A gente vai falar muito sobre isso, também aqui conosco o Bruno Soares, nosso produtor, jornalista, para participar do debate. Hoje, confirmações importantes, CBF confirmando que teremos árbitro de vídeo em todo o Campeonato Brasileiro. Não passou aquela ideia que era um pouco absurda mesmo de limitar em apenas uma troca de técnico no Campeonato Brasileiro. A gente vai debater isso no Cadeira Cativa. Vamos falar também sobre os jogos. Sabemos agora as datas dos Grenais, né, professor? E sabemos o caminho de Grêmio e de Inter pensando no Campeonato Brasileiro, que muitos gremistas, e o Krebs, eu sei que quer ganhar a Libertadores, mas muitos já disseram: eu gosto muito da Libertadores, mas o brasileiro é um sonho. Segue sendo um sonho nesse momento, o Krebs vai falar daqui a pouco, porque agora está na hora do Léo trazer uma super promoção para o nosso telespectador, Léo. Maurício, certo? O Gustavo Endres veio aqui ontem, Léo, e inventou o desconto Gold, o desconto olímpico. Agora é contigo a definição. E ele levou a dele. Ele levou a dele? Gostou, já nos avisou que gostou. Não, tá já. Hoje ele já fez o bife grelhado dele na Free Gold. Com certeza. Olha, gente, o bife grelhado, você vai preparar qualquer tipo de fritura. Não precisa de óleo, né? Não precisa nada de óleo. Tem certeza? Nós vamos chamar as imagens já e agora, pois com essas imagens você vai se impressionar com a qualidade dessas panelas. Qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento. Olha como não gruda. A limpeza é muito fácil, você pega um papel toalha, um guardanapo de papel e em questão de segundos ela tá limpa e pronta para o uso novamente. Ó, você vai preparar a batata frita, vai fazer aquela carne, omelete, panqueca. Olha o peixe, gente, aquele salmão que você prepara na frigideira normal e com uma grande quantidade de óleo. A pipoca nós também preparamos sem óleo, o arroz sai soltinho. Então qualquer tipo de fritura. O pessoal tava falando antes do Oscar aí, para assistir o Oscar, o cara pode fazer a pipoca sem óleo na Free Gold. Assistir o Oscar, comendo uma pipoquinha na Free Gold sem nada de óleo. Não vamos exagerar no sal, tá? Bem levezinho no sal, daí não adianta nada eliminar o óleo e tacar ali sal na pipoca, né, gente? Olha só como é fácil de usar essas panelas. Não gruda no fundo, o alimento não queima, você prepara as suas frituras, prepara os cozimentos sem nada de óleo. E, gente, essas panelas novas estão lindas. Esse conjunto ele veio com 3 panelas e uma frigideira. As 3 panelas do conjunto, a tampa é com borda de silicone. Então, pegou na panela, não bate. Deixou cair no chão, não tem perigo de quebrar a sua tampa. Então, pode fazer uma compra tranquilo, você vai ter um produto de qualidade na sua casa. Diversas pessoas já estão adquirindo em todo o Brasil. Nós anunciamos hoje em diversas emissoras para o Brasil todo e você não pode perder a oportunidade de adquirir a sua Free Gold também. Então, ó, pega o telefone e vai ligando agora. O desconto aqui é maior, né? Maior. É maior. O desconto lá é R$200, Maurício. Aqui é R$400 a menos. R$400 de desconto, só que está limitado. Hoje é sexta-feira. O desconto é limitado para 20 pessoas apenas. Opa. Apenas 20 ligações. Então corre pro telefone e dá um toque agora, gente. Agora, 40 03 4220 40 03 4220. Apenas 20 ligações vai garantir o desconto de R$400, gente. R$400 a menos. Então vai ligando agora. 40 03 4220 40 03 4220. O telefone está no vídeo e é bem fácil de decorar, Maurício. E ganha brinde especial? Ganha como é brinde, o frete é gratuito. Entregamos em toda a região metropolitana. Pedala o pagamento? Pedala o pagamento. Tem um desconto bom, Desconto Adalberto Aquino, não, desconto do REC. Então tem. A gente criou o desconto. Ontem juntou o desconto Adalberto Aquino, que estava no programa, com o desconto olímpico do Gustavo Endres. Então imagina, ontem foi uma. Tem desconto Adalberto Aquino e o desconto. É Keller Kloss também, né? Do Keller também. Kloss também. Então, o Keller quis dar uma de esperto, foi até a Alemanha para comprar, viu que aqui é mais barato. É mais barato. É melhor e mais barato. Tem desconto. Então vai ligando agora para você adquirir o seu também. 40 03 4220. Um bom final de semana a todos. Aí, grande Léo, 40 03 4220, conjunto da Free Gold.
3 panelas e uma frigideira é o conjunto normal, mas você monta o seu conjunto, pedala em suaves prestações e adquire as panelas que não utilizam óleo. Professor Enio Kaufmann, o Inter tem alguns problemas para montar o seu time. Ainda não é um time afirmado. O Dourado saiu sentindo hoje do treinamento, Nonato saiu sentindo do treinamento e pelo que disse o Odair, está mais do que confirmado que o D'Alessandro também não tem vaga como titular garantido no Inter. É difícil montar esse time para o final de semana e lhe preocupa a Libertadores, professor? Boa noite. Boa noite, Maurício, Evandro. Sempre é bom. Maurício, ele estava tranquilo, já fosse falar em Grenal do Campeonato Brasileiro, acho que ficou nervoso, tenso. É só depois da Copa América, viu, professor? Fica tranquilo. É o contrário. Não, o Grenal arruma casa. Se vocês lembrarem, o ano passado o Internacional estava muito pior que esse ano. O Internacional tinha sido eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil. O Internacional começou super mal o Campeonato Brasileiro e só foi deslanchar graças ao glorioso co-irmão. Ao empate no Grenal. O Grenal ali ajudou, arrumou a casa. Eu fiquei muito preocupado com aquele Grenal, se tivesse o VAR que tem esse ano, um daqueles 3 pênaltis iam marcar, professor. A tabela desse ano é parecida, né, professor? Parece que a tabela de Maurício vai novo, trazer daqui eu não a pouco, sei mas quem é bem parecida com o do quem ano é o passado. doente que faz esse tipo de tabela. É o Telmo Zanini, mas dizia que ele era colorado, professor. Você Mas tem que decidir. diziam, mas todo mundo diz que toda a imprensa é colorada, que todos os árbitros são colorados, que o complô contra o Grêmio é uma coisa organizado na FIFA. Isso aí, esse tipo de bobagem, a gente ouve há tanto tempo, mas o que me preocupa de verdade, Maurício, é o que eu vi no domingo. Quer dizer, o jogo Internacional e Caxias foi assustador. Eu não sei se vocês chegaram a comentar durante a semana, mas o Internacional... A situação foi fraquíssima. O goleiro do Caxias não fez uma defesa. Houve um chute do Potker que foi no gol e entrou, e no finalzinho houve uma cabeçada do Patrick, que bateu meio no ombro, no braço, sei lá o quê, foi no gol e entrou. Mas de resto, em todo o jogo, o Internacional não acertou um chute no gol. Não é assim um bom chute, uma grande defesa, não. A bola só que fosse no gol. Nada. Então, o que me preocupa é o rendimento do Internacional. O que me preocupa é ver um jogador tido e havido como um candidato à seleção brasileira, como o Zeca, rendendo nada. Jogando como um jogador comum. Quer dizer, algo tem que ser feito. Sei lá, experimentar ele na esquerda, fazer alguma coisa. Agora, não pode ser só aquilo. O Zeca não pode ser só aquilo, não pode estar todo mundo enganado. Todo mundo que saudou a contratação dele. O Evandro Krebs é um que queria o Zeca no Grêmio na época. Mas muita gente E o presidente Romildo, inclusive, queria. Não, mas escuta, o Grêmio tentou contratar o Jonathan Alves, também se erra. Não há demérito nenhum. Todo dirigente de clube erra e acerta. Mas o que me preocupa é que nada é feito. Quer dizer, se aguarda o quê? O Internacional já jogou vários jogos. O Zeca fez pré-temporada, sabe? Que o Wendel não jogue nada, bom, a gente sabe que o Wendel é um jogador limitado. Mas do Zeca se espera alguma coisa. É isso que me preocupa no Internacional. Eu comentei aqui que o Internacional contratou vários reservas, que o Internacional não contratou nenhum jogador para titular depois que contratou o Paulo Guerreiro, que foi o ano passado. Todas as contratações desse ano foram para a reserva. E aí eu fico pensando, se 3, 4 dessas contratações não pagariam o salário de um grande jogador, um incontestável jogador, um Tardelli da vida, não é o Tardelli, mas um O articulador que faz falta, né? Um articulador, um grande atacante, sei lá, um grande zagueiro, um volante incontestável, sabe? Será que com bastante dinheiro, se tu somar o salário do Neilton, do Wellington Silva... O Neilton está sendo titular, professor.
E daí? E daí? Que está sendo titular? Veio para titularidade. Não veio para titularidade, ele só joga porque o Nico Lopes não jogou. E não tem centroavante ainda. A gente sabe que ele vai ser reserva. Agora, eu estou dizendo com o salário dele, mas salário do Wellington Silva, do Lindoso e de outros que tais, tu pagava. Kelly, que o Inter confirmou a vinda. Tu pagava o salário do Arangues, por exemplo, só para dizer um nome, eu não estou dizendo que tem que ser ele. Ah, mas e a reserva são os nonatos da vida. A reserva são, por exemplo, tu tem o Paulo Guerreiro de centroavante. Bom, deixa o Brenner e o Pedro Lucas. É assim. Se não, quando é que esses guris vão jogar? Nessa linha de pensamento, professor, de economizar com alguns o salário alto para investir melhor, tem um levantamento que está circulando nas redes sociais do Grêmio, que acabou dispensando 10 jogadores entre dispensas ou negociações, contratos não renovados, e contratou 5, e o custo é mais ou menos o mesmo tendo um Diego Tardelli entre esses 5. Né, Evandro Krebs? Boa noite. Boa noite, Maurício. Eu acho que ele está certo, né, quando ele faz essa análise, até porque a gente critica muito aqui, nós criticamos durante muito tempo a falta de uma definição muito clara de política de futebol dos nossos clubes, que mesclasse exatamente essa questão da experiência e com o aproveitamento da gurizada das categorias de base. O Grêmio avançou muito nesses últimos anos, e isso se deve fundamentalmente, né, à implementação de fato de uma política de futebol e uma política de futebol que tem sido dada uma continuidade com os ajustes. Nós víamos assim a questão de 3, 4 anos atrás, um grupo se renovando de um semestre para o outro, buscando aquelas necessidades de qualificação assim identificadas ao longo da temporada, né? E evidente que perdendo também alguns jogadores e nessa transição a gente sempre acha muito difícil aquela questão assim, ó, vai na base e traz, tem um jogador lá. Não, por mais que tu produzas, né, que tu invista numa categoria de base e tu tenhas num determinado momento jogadores que estão abastecendo a equipe principal com sucesso, a garantia de que tu vais vender e repor, ela não existe em futebol, absolutamente. O Grêmio, surpreendentemente, tem tido essa reposição com qualidade. Claro, nem sempre se consegue naquele tempo que se precisa, né? Mas a médio prazo o Grêmio tem conseguido fazer isso. E essa virada de ano de 2018 para 2019 mostra todo um amadurecimento da continuidade desse trabalho, onde daí sim tu tens aquela condição de fazer um diagnóstico sem pressão, né? Sem aquela necessidade de simplesmente dar uma resposta para o torcedor. Fiz uma grande contratação. Tá, fez uma grande contratação. É aquilo que o time precisa, é aquilo que o grupo precisa. Então o Grêmio teve essa condição nesse momento. Também pelos títulos, né? Exato, isso dá tranquilidade, isso cria um ambiente favorável para que tu busques jogadores experientes, né, com um diagnóstico assim conhecido de todos como jogador. Esse jogador, se não der certo, é porque, entendeu? Era um erro que todos apostariam. Era um investimento que todos apostariam com uma expectativa de que desse certo. Tá? E buscar para o grupo, para a formação de grupo, não aqueles jogadores médios que tu tens na própria base, no próprio grupo, enfim, né? Basta dar tranquilidade, basta criar um ambiente favorável para que eles desenvolvam as suas potencialidades sem essa pressão. Então, isso o Inter, a gente não vê isso no Internacional hoje, e eu acho que é um diagnóstico muito preciso que tu faz, né? Porque o Internacional passou por um processo de transição e passa ainda um processo de transição muito traumático, muito forte. Claro.
né? Então, esse talvez seja o grande objetivo do Internacional daqui para frente, que é criar uma identidade de grupo, criar uma identidade de time e aí sim, com tranquilidade, tu buscares a cada momento aquelas necessidades que para fazer esse fechamento de time, esse fechamento de grupo daí. Eu acho que são duas verdades, quer dizer, o Grêmio também consegue, né, e por isso eu falava mentira, o Grêmio tem 3 anos consecutivos em que num ano ganha a Copa do Brasil, no outro ano ganha a Libertadores e no outro ano consegue fazer todo um melê que não ganhou a Libertadores, mas não perdeu. Sabe? Esse foi o sentimento que ficou. Então, assim, na verdade, se tu for examinar o Grêmio em 2018, ganhou o Campeonato Gaúcho, que é irrelevante, né? Como irrelevante, professor, permitiu agora que o Grêmio ganhasse a Recopa Gaúcha, foi comemorada? Pois é, Maurício, tu quer debochar, debocha. Tanto é irrelevante... Mas teve volta olímpica, professor, que deboche é esse? Tanto é irrelevante que o Grêmio passou 15 anos onde ganhou alguns campeonatos gaúchos e se dizia o Grêmio faz 15 anos que não ganha nada. Portanto, é relevante. Então o Inter nessa conta está indo para o oitavo, tá no 8º ano sem ganhar nada. Mas lógico que desde a Recopa de 2011. Mas não é? Não, já é metade do que o Grêmio passou. Mas e daí? E continua sendo verdade. E continua sendo verdade. Então o Grêmio conseguiu ano passado fazer toda aquela confusão na história com o River, que o treinador foi lá e a ida do treinador é um crime, não sei o quê, e o Grêmio vai fazer uma estátua para o seu treinador, depois de um 2018 que não ganhou nada e que ficou atrás do Internacional no Campeonato Brasileiro. Mas a atmosfera é vencedora. E essa atmosfera vencedora permite que tu vá lançando o jogador vai mal, tu tira, deixa um mês. Lembra o Jean-Pierre? Que subiu, jogou e voltou para a equipe de transição. Agora, experimenta o Grêmio estar perdendo Professor, e jogando mal, se iam deixar o Jean-Pierre voltar. Quer ver uma coisa, hein? Tu vê assim, ó, pega a figura do Luan, tá? O Luan é um extraordinário jogador, passa às vezes por uma fasezinha, né, que não está, enfim, né, em sintonia completa, assim, mas é indiscutível, é um grande jogador. O Luan foi estourar no Grêmio no 3º ano. Sim, o Everton no 4º. Exatamente. Sim. Mas assim, ó, mas eles eram lançados, eles jogavam uma partida, ficava meia dúzia fora. Daqui a pouco entravam durante um jogo ali, mas assim, ó, eles... O Arthur jogou um tempo contra o Aimoré e sumiu depois. Mas aí deixa eu perguntar o seguinte, assim, ó, eu não consigo entender por que o Sarrafiori não vem sendo sistematicamente colocado para ser aproveitado, para ir encorpando, para ganhar tempo, para ganhar tempo, para ele entrar, voltar, se adaptar. Mas ele não entra, ele. Mas jogador que veio de fora. Mas o cara já está aí há 2 anos. Não está aí há 2 anos, não faz nenhum. Ele chegou no meio do ano passado. Não faz nenhum ano. Para um pouquinho. É que o negócio foi fechado em fevereiro do ano passado. Mas e aí nos dá a impressão de que ele está um ano, só que ele chegou no meio desse ano, no meio do ano passado. Ele teve que ficar até junho lá na Argentina. Então, na verdade... Ele não estava jogando lá também, né? Sem jogar. Então, na verdade, tu tens um menino que não tem 20 anos. Que nunca tinha jogado como profissional. Que mudou de país. E que tem que se fazer com ele o que o Grêmio fez com o Everton. Mas tem que botar ele. Não, mas escuta, E o horário, a hora de botar é agora no gauchão. Depende. Pô, vai jogar do Beira-Rio contra o adversário lá contra o... Depende. Bota o cara jogar 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos. Mas aí tu perde 2 jogos seguidos, tu é traumatizado, cachorro mordido por cobra. Não esquece que as coisas não estão estáveis. Tá difícil. Mas que o que o Evandro está dizendo é que é mais fácil colocar contra o Caxias em Porto Alegre que colocar contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vai esperar um Brasileirão. Ninguém vai colocar contra o Flamengo. Mas então é um ano que ele vai ficar sem jogar. Mas lógico, tu acabou de dizer, o Everton levou 4. Mas ele levou 4 para se firmar, não para ser lançado. Aqui, justamente. No máximo, a cada 15 dias, o Renato botava ele ali. Jogava 15 minutos, jogava um jogo, ficava de fora, faz as voltava. contas. Tu vai ver que ele ficava um longo tempo. Porque jogava Pedro Rocha, depois veio o Fernandinho, lembra?
Não era o Everton depois do Pedro Rocha. Sim. E aí, o Internacional trata esse menino como uma joia especial. Vou pegar os números aqui, O que professor, eu do acho- Everton, para a gente debater depois. Só para concluir, eu acho que deveria haver uma norma, isso vale para Grêmio, vale para Internacional, que não pode ter mais de 22, estou falando 2 por posição, jogadores mais velhos, trazidos de fora ou que já estão aqui há tempo. O resto tem que ser a base. Não pode ter... Pega o exemplo, o Grêmio Internacional, para pegar 2 isso iguais. Aí foi feito, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás tinha uma regra dessa. Não, Que então... tu tinhas que ter Não, uma mas quantidade de jogadores. eu estou falando uma regra do tivesse um clube. registro na temporada anterior nas categorias de base, não era não, isso? Não, mas no Gauchão No Gauchão. tem uma lista de 10 jogadores jovens que pode jogar até a 4ª rodada. Não, eu estou dizendo uma regra do clube. Ah, sim. Entende? Ó, Mas o Gauchão permite inscrever o 32. Bruno é o nosso É. treinador, é assim, ó, Bruno, 22, 2 para cada posição. Pro ataque tu tem o Krebs e o professor, acabou. O resto é base. gurizinho. Que nem o Grêmio Internacional, para não começarem já, que está grenalizando, fazem, por exemplo, com os goleiros. Tanto no Grêmio como no Internacional, tu tens 2 goleiros de muito bom nível, Júlio César e o Paulo Vitor, o Danilo Fernandes e o Marcelo Lomba. Depois, É a base. gurizada. Gurizada. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Agora, não tem cabimento, sabe? Tu ter 3, 4 jogadores para a mesma posição. O Internacional tem de centroavante o Jonathan Alves, Mas esse o Inter já arquivou, o professor. Paulo Guerreiro, e aí contrata o Trellis para não abrir espaço para o Brenner e para o Pedro Lucas. Lucas. Mas não tem cabimento. É isso que eu não E o entendo. Rafael Sobis? Mas o Rafael Sobis ainda é uma coisa assim. Qual é a posição do Rafael Sobis, professor? Sala de troféus. Sala de troféus. isso aí. Vai deixar o Sobis lá, professor? Mas é um ícone, é uma coisa. Esteve nas 2 Libertadores, é um menino criado no Internacional. Eu até entendo. O que eu não entendo é assim: tu tem, pelo lado, Nico Lopes e Potker. Por exemplo. Para que eu preciso do Neilton? Onde é que vai jogar o Neilton? Não, mas é que no desenho do Inter, Sim. que muitos fazem, o Nico joga centralizado. Ele e o D'Alessandro. Tá bom. São os 2 centralizados. Bom, mas então E um lado tu tem Neilton e Potker. Vão jogar com 15. Como que vai Não, jogar? o D'Alessandro é reserva, professor. Mas- E o D'Alessandro, quando joga no lado agora. Só um pouquinho. Se tu botar o D'Alessandro ou o Nico no meio, tu tem os 3 volantes, é isso? Não. É que o Odair não tá jogando mais com 3. 2 volantes. É. 2 volantes, aí tu tem os 3, tá certo? Aí é Isso. que nem o Grêmio joga. é isso? 4-2-3-1. Muito bem, então vamos pensar. Então tu tem o sistema de jogo. Vamos lá, vamos trabalhar nesse Então sistema de vamos jogo. para o 4-2-3-1 e tu tem que ter 2 jogadores em cada posição, o resto tem que ser base. Então, de volantes, nos teus 2 volantes, tu tem Dourado, Edenilson, Patrick, Lindoso, Richelli e o menino que se machucou. E o mas foi Galdesani. 6 para 2? É porque aí esses 6, professor, eles foram contratados quando o Inter pensava no esquema com 3 volantes. Então, volta para os 3 volantes. Aí tu tem esses 6. Aí tá certo. Tá, tudo bem. E o Galdesani é guri. Calma, aí tá certo. Nesse esquema de 3 volantes entra o Nonato também, né? Não, o Nonato já é base embaixo. Nós estamos O Nonato bota na conta Isso, da base. Tudo bem, mas aí se tu usou 3 volantes, sobra só mais 3 lugares. O time não pode... Não, e o cara da base não pode ser o 7º daí, né? Não, Senão não, vai não, jogar não. nunca. Exatamente, Não, tem, mas ele não se são precisa dos 3 outros, né? posições, tá bem. 3 titulares e 3 reservas. Eu até entendo. Para 3 lugares. Mas aí só sobram mais 3. Sim, é que o que o professor está dizendo é que se nós pegarmos o time do Inter, vamos lá, nessa formação de Então, 3 volantes, tá, ok? e O Patrick faz o corredor esquerdo. Quem vai fazer o corredor direito? É Neilton, Potker, Wellington Silva, Rafael Sobis. o Sobis pode Não, fazer, sim, mas ok? eu- Sim, tem que encaixar ele em algum Sim. lugar. Mas os Sobis vão deixar ele fora dessa Ah, conta. Já deu 4. É. Já Bom, deu 4. o Sobis E para centroavante, vai dar mais 4.
Mas é que o Inter já arquivou o Jonathan Alves, professor. O Inter não quer o Jonathan Alves, assim como pro meio, pra função ali, central de enganche, que é onde tem o Nico e tem o D'Alessandro, de certa forma. O Inter escanteou o Camilo. O Inter não conta com esses O jogadores. Rafael Sobis tem treinado centralizado, né? No meio. Na posição do Nico Do ou Nico do e do D'Alessandro. Exatamente. Tanto que teve um jogo treino, Bom, professor. mas aí já é o terceiro. Teve um já é o jogo, terceiro. teve um jogo treino, professor. Eu vou tentar lembrar contra quem. Que foi logo depois de uma partida que o D'Alessandro ficou fora. Treino do D'Alessandro na ponta direita e o Sobis no meio. Logo depois do jogo com o Juventude. Bom, aí... O D'Alessandro treina no lado e o Sobis treina E centralizado. no jogo treino dessa semana também foi assim. Bom, aí é difícil de entender. Por falar em D'Alessandro, só para eu entender, o Internacional jogou domingo. Sim, Joga no próximo domingo. sim. E depois tem 10 dias de E folga. depois joga na quarta-feira da semana seguinte. Vai ter um jogo treino nesse intervalo. Não, tudo bem. Mas se o D'Alessandro não puder jogar de 10 em 10 dias, Não, eu vou sem estar lesionado, Professor, mas peraí, nós eu temos vou- outro Léo Moura. Eu vou lhe ajudar, professor. A comparação é boa, porque na semana anterior, contra o Juventude, o D'Alessandro não joga. Então ele não joga contra o Juventude, joga meio tempo contra o Caxias e não joga contra a Avenida. Mas, professor, o Odair ele não fala em preservação do D'Alessandro, ele fala no estilo de jogo que se encaixa para ele atuar. E qual é o estilo de jogo para ti que se encaixa para o D'Alessandro atuar? Só botar o Internacional em campo e o D'Alessandro tem lugar para ele. Por quê? Porque ele joga muito mais que os outros. Claro, ele tem limitação física. Não tem limitação. É que nem... Por isso que eu usei o exemplo do Léo Moura. Mas e os que dizem que o Inter piorou no segundo semestre, não brigou pelo título porque o D'Alessandro voltou? Bom, E quando o D'Alessandro não estava em campo, o Inter estava brigando na parte de cima? E a minha mãe dizia que eu era lindo. Não, E o aí? Inter estava na parte de cima. Né? Foi no Quem período que o D'Alessandro estava lesionado. Não, foi o período em que os demais grandes clubes que chegaram na frente depois estavam disputando outras competições, a própria Libertadores. Sabe? Então, Olha aqui, professor, eu vou usar uma frase de um telespectador aqui do César do Maitá. Eu concordo com o senhor, mas é por isso que os dirigentes pensam isso, tá? De contratar 2, 3, 5, 10. César do Maitá diz o seguinte: boa noite. Avisa ao inoxidável professor que isso se chama elenco. Se for bom jogador, tem que contratar. Não pode trazer jogador ruim. Ah, que maravilha! Mas que coisa inteligente! Tem que contratar jogador bom e não contratar... Mas é um gênio! Não, vai dar pau no nosso espectador. Não, eu né? estou elogiando, mas é genial essa conclusão que deve-se contratar jogador bom e não deve-se contratar jogador ruim. César, tu bota o Jonathan Alves na cota dos bons ou dos ruins? Eu imagino quanto tempo ele ficou pensando para chegar nessa conclusão brilhante. Ah, até ótimo. Olha um pouquinho. Mas é que dirigente pensa assim, professor. Pensa assim como? O grupo nunca está fechado. Nós somos um time grande, estamos sempre abertos a uma contratação de ocasião. Sim, estamos. Os dirigentes falam isso. Mas toda estamos hora. sempre abertos a uma contratação Nós de estamos ocasião. abastecendo o professor aí. Só Agora que é o tudo Trellis, professor. só que o Trellis é uma contratação de ocasião? O Trellis? Ali? Uma contratação de ocasião? Professor, não vamos insinuar outros lados, porque um dos empresários do Trellis é o Rogério Brown, que está enrolado. Não vamos insinuar eu nada acho que relacionado a nenhum. isso. Mas eu não estou insinuando É nada. porque o telespectador daqui a pouco pensa isso. Eu acho que não tem nada a ver. Eu não estou insinuando. Tu acha que tem a ver. Eu não estou insinuando nada. Eu estou dizendo que o Trellis não joga bem. É um mau jogador. Mas o Ponto. Inter viu como uma oportunidade para contratar. Pois é, ele. então, errou. E vou lhe dizer mais, professor. Eu disse Mas o ontem. Grêmio não contratou o Michael Swell? Contratou. Então, Professor, por quê? Porque o dirigente do Grêmio é contra o Grêmio. Não, ele achou que estava contratando bem e contratou muito mal. Quem Professor. contratou o Trellis achou que estava contratando bem e contratou muito mal. Mas aí, Ponto. professor, eu vou polemizar um pouco com o senhor. Ontem, aqui no Cadeira Cativa, Gustavo Endres, campeão olímpico de vôlei, que é torcedor colorado, veio me provocar perguntando o time que eu achava que ia entrar, junto com o Adalberto Aquino também. Qual o time que eu achava que o Odair ia escalar na Libertadores? Se o Pedro Lucas jogar contra o Avenida e não for bem, joga o Trellis na estreia da Libertadores. Porque é gringo, porque é o salário mais pesado, porque é um jogo fora de casa. Vai dar Trellis. Esquece o C.
Ele vai jogar. Não, eu tô botando o C ainda vai para dar uma jogar. chance pro Pedro Lucas. Sim, vai mas e jogar. qual é o que isso prova? O que isso prova? Não prova nada. Não, pro dirigente ele foi uma contratação boa, tanto que vai estrear na Libertadores. Não vai. Não, ele não vai estrear porque o dirigente acha que é uma boa contratação. Ele vai estrear porque só tem ele, porque na visão obtusa do dirigente, do treinador, não dão oportunidade para os guris da base se o outro é muito ruim. É simples. Como o Jonathan Alves se viu depois de 2, 3 partidas que ele é muito ruim. Ah, mas o Grêmio queria contratá-lo. Queria. Mas E não, errar. mas assim, ó, tá, o Jonathan Alves hoje tem o diagnóstico de que é muito ruim. Esse jogador, ele foi buscado durante 2 anos. É? Não só pelo Grêmio Inter, por vários outros clubes aqui do próprio futebol brasileiro. 2 anos. Mas vem cá, ninguém viu que ele não jogava nada. Só foram ver agora. Depois contrataram e botaram para. O problema do Jonathan Alves é que ele pelo não amor teve de um Deus. Grenal para jogar. Se ele tivesse um Internacional, Grenal e olha, marcasse um gol, ele era gênio. Não é Internacional, verdade. antes Não do é Jonathan verdade. Alves, trouxe aquele, o Ariel. O Ariel. Não, aí o Ariel teve sacanagem. Não, mas para aí. O Ministério Público disse que teve Pô, sacanagem, o Ariel. Tu traz o Ariel e aí depois tu consegue te livrar do Ariel e aí tu traz o Jonathan Alves. E antes tinha o E Rafael aí- Moura. E aí tu vê que são bondes iguais. E a história do Grenal E não é antes tinha o bem Rafael assim. Moura. Porque o Jael fez um golaço no Grenal e deu uma assistência brilhante e sempre foi debochado pela torcida do Grêmio. Comemoraram e agora pela própria que o direção. Jael conseguiu um contrato bom, estavam chorando que o Jael foi embora, professor. E pela própria... Maurício, tu tá muito irônico pro meu gosto. Eu tô falando a verdade, Então, professor. assim, tanto é verdade que faz 2 anos que o Jael tá no Grêmio e E faz botava o Viseu no banco, quem jogava era o Jael. E faz 2 anos que o Grêmio não para de contratar centroavante. Por quê? Por que o Grêmio contrata centroavante se tem o Jael? Porque tem a convicção que o Jael não joga nada. Só isso. É tão simples. Daqui a pouco a gente vai mais pro assunto do Grêmio, Não, mas mas sabe que você- deixa eu empatar lá na comunidade Tria, Vai lá, Evandro, porque vai lá no Humaitá, eu li a mensagem do César, aí o Rubem, que mandou a mensagem um pouco antes, já ficou brabo comigo. Ele, pô, só lê mensagem dos bruxinhos, o César já mandou mensagem ontem, tu leu também. A mensagem do Rubem, tá tudo bem, tô lendo tua mensagem, viu, Rubem? Boa noite, devagar com o Nonato, se não vejamos. Domingo ele lançou alguma bola, chutou a gol, tabelou, pisou na área. Ele tá pedindo calma com o guri, porque tem gente que vem aqui, professor, não é o seu caso, mas tem colorado que vem aqui e quer o Nonato como titular no time para estrear na Libertadores. Oh, mas isso é bobagem. Isso é bobagem. E isso é aquilo que nós falamos antes, Evandro, daquela ânsia do time que está jogando mal, do time que não está ajustado e que então tu não consegue preservar. O pobre do Nonato jogou meio tempo só. Depois do intervalo, o Nonato não jogou mais. E o Nonato já ia sair quando o Edenilson fez aquela bobagem e foi expulso. Agora, ele cansou, claro, é normal, ele correu que nem um desgraçado no primeiro tempo. O Arthur, quando foi lançado no Grêmio, ele só aguentava um tempo, depois não tinha mais perna, ele não sabia correr. Eles não têm experiência para dosar, Mas né? escuta, é normal isso, é um menino, está subindo. O que não pode é querer que o menino seja a solução. Compensação, tem alguns jogadores, assim, quando são lançados, eles criam uma expectativa extraordinária. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Antes do Arthur, tá, se criou uma grande expectativa sobre o Charles, zagueiro, o volante do Era o príncipe Internacional. Charles? É, entendeu? O Arthur foi lançado depois, quando o Charles já estava jogando. É verdade. E assim, ó, se criando uma expectativa como ali estava se criando volante. um grande jogador para o futebol brasileiro. Acho que o Lincoln é o maior exemplo Foi disso. arquivado. Outro aqui, o ó. Lincoln também. Nessa linha do Lincoln aí, teve um aqui que mandou mensagem, deixa eu ver, acho que foi no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, mas tem um espectador aqui que falou que o Lincoln vai ser lançado quando ele estiver pronto, porque o Lincoln também já está há muitos anos e ainda não deu certo. Mas nada impede que venha a dar. A diferença é que o Lincoln chegou com 16 anos. Não, a diferença é que ele chegou quando o Grêmio não tinha ganho nada. É, também. O Grêmio, isso aí lembram, também. ele foi lançado pelo Filipão. Professor, mas o Everton e o Lua também foram lançados pelo Filipão ainda em 2015, né? E teve até um episódio que o Filipão abandonou a Casa Mata
E naquele momento o Grêmio ainda não tinha ganhado títulos. E ainda assim a direção apostou na... Mas nenhum Foi o Diego Duarte que mandou no deles Facebook. se firmou. E tanto que Mas foram recebiam oportunidades, né? poucas. Mas bem mais do que os jogadores do Inter têm recebido. Dá para discutir isso aí um pouquinho. O Internacional hoje tem no time titular 2 jogadores da base. O Grêmio tem no time titular 2 jogadores da base. Só 2 no Grêmio, 2 no Inter. Com todos Mas os do Inter saíram da base há quanto tempo? o Iago saiu ano passado. Tá, o senhor está contando Iago e Dourado. Tem o Moledo também. Não, eu não estou contando o Moledo para não ter que ouvir a tua ironia. Mas tem o Moledo também. Bom, o Dourado saiu há quantos anos da base? O Everton, O Dourado foi na época do Fernandão, professor. Eu trabalhava na Guaíba ainda, já faz mais de 6 O Everton saiu há anos. quantos anos da base? 4. Então o Dourado saiu há 5. Então não é tanta diferença. O que eu quero dizer é que há um tempo de maturação para o jovem. Alguns até aceleram um pouquinho esse processo, mas a grande maioria é muito lento. O próprio Arthur, que saneou as finanças do Grêmio, na maior venda da história do Rio Grande do Sul, no ano que o Arthur estourou, chegou a ser cogitado no início do ano o empréstimo do Arthur para o Ceará, lembram? O Arthur queria sair para jogar, né? Porque o Arthur, inclusive, não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Gaúcho daquele ano. Porque o Arthur jogou 1 ano no Grêmio. 1 ano. E foi vendido. Então, isso é o normal? Não, isso é incomum. Não é assim que as coisas Aí o funcionam. Milton Machado dormiu com o bolso essa noite e disse, não adianta tu discutir com o professor, porque ele é professor de física, ele tem provas físicas das teses dele. Não. Aí eu larguei depois dessa, né? Não é verdade. Eu continuo dizendo, o Internacional tinha que dar mais oportunidades para mais meninos. Sim, o Internacional tinha que ter menos jogadores médios no plantel. O Rivael tá na bronca contigo, viu, professor? Tá dizendo aqui, ó, Grêmio não ganhou nada no ano passado? O que esse velho tá falando? Não sabe de nada. Com todo o respeito que eu tenho por ti, tu não tem por mim, né? Porque educação, enfim, cada um tem a sua. O Grêmio, ano passado, ganhou o Campeonato Gaúcho, que nós sabemos que há muitos anos não significa nada para Grêmio, para Internacional. O Grêmio chegou a preservar na Libertadores pelo Gauchão. Mas a Gauchão Recopa Copa do Mundo Sul-Americana agora. ninguém fala. A Recopa Sul-Americana, eu lembro que foi festejada assim, talvez, eu acho que foi o primeiro título internacional do Inter, né, que foi festejado durante anos. Não, cara. o primeiro não pode ser, porque tem que ganhar alguma coisa para chegar na Recopa. Tu tá ruim nessas contas, mano. Tá ruim nessas tuas Agora contas. o Grêmio mano. não vale. Não, para aí, tia. Assim como O ontem... campeão da Libertadores contra o campeão da Nossa, Sul-Americana não vale nada. É simples. Vejam quanto foi a comemoração da torcida do Internacional quando ganhou esses 2 jogos da Recopa. Da mesma maneira, a comemoração da torcida do Grêmio quando ganhou os 2 jogos da Recopa, diga-se de passagem, jogando contra 10 desde o primeiro tempo. E empatou os jogos ganhando os pênaltis. Mas aí o VAR não estava no complô. Esqueceram de avisar o VAR que devia fazer um complô contra o Grêmio. Que tinha que favorecer os argentinos. Quando o VAR expulsou um argentino no primeiro tempo, nos 2 jogos, peraí, não teve festa. Tu foi para Guete quando ganhou a Recopa? Não, agora a gente não vai mais para Guete, a gente fica numa Itália, nós tomamos Até porque o lá. trânsito é tão complicado ali que não dá tempo de chegar na Agora Guete. a comunidade Tri nos abraçou lá. Espero tudo ali que no Muay Thai, cara. Então vamos ver, espero que não aconteça se o Grêmio ganhar um título relevante, se não vai estar o Evandro lá na Guete abraçado comemorando. É assim, agora tem que ser título. Grêmio e Internacional são de outra turma. Mudou o patamar. Mudou. Queiram ou não queiram. Grêmio e Internacional comemoram Copa do Brasil, comemoram Libertadores, Campeonato Brasileiro. É isso. Isso é para Grêmio Internacional. Nós estamos falando de 2 campeões do mundo. É de outra turma.
Evandro, me desculpe, eu não te vejo levantando e comemorando, ganhamos do Pelotas. Tu sabe que não comemora. Tu até baixa um pouquinho de palma lá quando fizer um gol. Não, mas agora que golearam a Avenida, professor, o que tem de foto com a taça da Recopa Gaúcha, olha, não tá falaram, escrito. né? O que tem nos três, golearam da Avenida tópicos. e tal. Olha o que os Corinthians sofreu para ganhar da Avenida, hein? Te lembra quando o Internacional fez a mesma coisa, que o Grêmio tentou dar um significado para a Recopa Gaúcha? Lembra que era um jogo com São José? Sim, Na a despedida do D'Alessandro. Aí, professor, os gremistas provocam os colorados, porque aí a Recopa Gaúcha também Não ela valia gera nada. Não, ela gera meme para os dois lados e ela gera discussão para os dois lados. Os colorados defendem que tem 2 Recopas e o Grêmio tem uma. É uma verdade. Os gremistas defendem que na disputa de pontos conquistados, o Grêmio conquistou 3 na Recopa Gaúcha, porque tem uma vitória. E o Inter 2, porque foram 2 empates. O saldo do Grêmio é melhor do que o do Inter. Essa é a mesma Vamos discussão. combinar isso aqui, a várzea da várzea. Isso é a mesma discussão o Grêmio é campeão mundial, não é campeão mundial FIFA, o Internacional vamos nos dar o respeito. São 2 campeões mundiais numa cidadezinha de 1,5 milhão de habitantes. Não existe outra cidade no planeta, eu estou dizendo, deste tamanho com 2 campeões mundiais. Nenhuma. E olha só, hein? Nós estamos hoje aqui discutindo Recopa Gaúcha, Recopa Sul-Americana e tal. Daqui 10 dias tem Libertadores, gurizada. Por sinal, que parabéns para a CBF. Que boa ideia de criar... E aí sim é uma coisa que tem significado. A Supercopa do Brasil. Uma Supercopa, Recopa, sei lá qual é o nome, entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. E o campeão do campeonato. Muito legal. Nós estamos pegando dois grandes títulos, e vamos ter um jogo previamente marcado numa cidade. Não sabe quem são os times que vão ser, é jogo único. Isso sim, parabéns. O Grêmio já tem esse título, professor, já ganhou uma Supercopa do Brasil. Mas não era exatamente nesse formato, né? O formato era diferente, mas Grêmio e Corinthians já tem esse título. Mas em outro formato. Eu acho que esse formato é muito bom. Eu acho que é Grêmio e Flamengo, Grêmio 90 e Flamengo. Grêmio e Corinthians, tem certeza. Foi 90 e 91. Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. O Grêmio ganhou ano e o Corinthians ganhou do Flamengo. Sabe? Mas quando a CBF acerta, por que não cumprimentar? Por falar em acertar, essa eu até pensei, eu vou contar para o Maurício. Colega teu disse hoje na rádio, mas assim, eu estava falando sobre essa história de demitir treinador, tal, e aí diz um dos participantes, o que adianta trocar treinador? Os clubes que caíram trocaram várias vezes. E aí diz um dos participantes, eu aposto que não tem um time que trocou várias vezes e evitou de cair. E aí diz um outro, um sábio, pois eu aposto que não tem nenhum que trocou 4 vezes de treinador e foi campeão. Mas é óbvio, para ser campeão tem que vir ganhando. Quem vem ganhando não troca treinador. Sabe? Essa é aquela falácia, o time tal foi campeão porque não trocou de treinador. É o contrário. O Grêmio não troca de treinador há 3 anos porque vem ganhando. Ou alguém acha que o Renato continuaria todos os anos no Grêmio se perdesse? Aqui, por favor. Sabe, é tão primário algumas coisas. Claro que o time troca de treinador, porque por que o Grêmio trouxe o Renato e mandou o Roger embora? Ele queria mudar. Estava perdendo. Estava sendo goleado. A segunda e a terceira frase. Não é porque queria mudar. Queria mudar porque estava perdendo e sendo goleado. O Evandro sentou lá com o Duda Crefe. Estava sendo insuficiente. Né? O Grêmio tomou goleadas da Ponte e do Curitiba, né? E tinha tomado 2 chocolates do Rosário Central. Foi. Então, não é que o Evandro sentou um dia com
com o presidente Romildo Bolzan e com o Duda Cruz. Escuta, vamos mudar para variar um pouco. Eu não quero mais ver o Roger. Vamos ver outra pessoa de treinador. Vamos sofrer um pouquinho, porque a gente está ganhando muito. Não é assim. Pode até, às vezes, trocar um treinador. Que é um grande treinador, hein? Quem? Que é um grande treinador, o Roger. Ele um grande treinador. Ele é Uma muito... excepcional pessoa. Olha, É. algumas mensagens Só dos não nossos é ganhador. telespectadores, professor. Interessante isso. Pelo menos na carreira até hoje. Ele faz bons trabalhos. Mas ele foi campeão em Minas, hein? Isso é campeão em tudo. Minas. Mas tendo treinado o Grêmio, o Atlético e o Palmeiras, é pouco. É pouco. É. Então ele tem feito Cobrança, ótimos cobrança nesse trabalhos. sentido, ela é cruel, porque a Não, exigência o que chama é muito mais forte. atenção, Evandro, no caso do Roger, é que nessa janela, tirando ali a especulação de o Renato vai ficar ou não, se o Renato não ficar, vamos falar com o Roger. Tirando isso, e não teve nenhuma conversa de fato com o Roger, ninguém procurou ele. Mas eu acho que o Grêmio não procurou ninguém. Não, o Grêmio não, ele diz os procurou. outros clubes. Outros Nenhum clubes. outro clube procurou sim, o Roger. Sim. É. Ele acabou não sendo nem especulado no São Paulo agora com a saída do Jardine, né? Não sei também se Até porque o isso aí São Paulo tem não teve muito aspecto tempo de especulação. financeiro Né? também, né? O Roger ele atingiu um padrão financeiro muito rápido e muito alto. Mas ele faz indiscutivelmente ótimos trabalhos. Sim. Ótimos Ele trabalhos. foi 2 vezes a melhor campanha da Libertadores, né? Mas tu vê que Na primeira fase. em todos os clubes falta alguma coisa. Parece que Eu na hora acho que também decisiva falta. ele é bastante jovem, então isso também Claro. é uma coisa que vai gerar, porque tu vê, né? Se falou tanto na renovação de treinadores e tu tem hoje vários dos antigos medalhões voltando Como solução. como solução, né? Olha aqui, professor, esse recado do Wagner de Canoas, que eu vou ler antes do intervalo comercial, para mim é uma amostra, e o Wagner é um espectador assíduo, ele participa muitas vezes com coisas positivas, mas é uma amostra do o quanto o clima, em alguns momentos, por conta das redes sociais, tem um ar bélico. É tipo o clima do Brasil com a Venezuela, é o clima que às vezes os torcedores criam com a imprensa. Eu acho que sem necessidade. O Wagner está dizendo aqui, ó, boa noite, Maurício. A imprensa vermelha está se segurando para falar que o Nonato é melhor que o Arthur. Ninguém nem pensou em falar isso. Qualquer volante da base do Inter, eles dizem que é o novo Falcão. Só se for no tênis, porque no futebol estão longe de serem bons. Eu acho que não existe isso, até porque, Wagner, eu vou te contar um segredo, que talvez você não tenha percebido ainda. Os cronistas, que hoje você sabe que são colorados ou que são gremistas, normalmente, se você pegar o histórico deles, são os que mais batem nos seus próprios clubes. Quando o cronista dá muito pau no Grêmio, pode ser um indício de que ele é gremista. Porque ele está preocupado com o time dele, ou porque ele quer mostrar a isenção. Eu acho que não tem isso de IVE, que o Ico Roman criou e que, enfim, domina as redes sociais, porque o pessoal quer fazer graça. Eu acho que ninguém quer falar que o Nonato é melhor que o Arthur. Agora, o que existe, e aí é notícia, é fato jornalístico, é que em São Caetano, onde jogavam Matheus Henrique e Nonato, a avaliação do São Caetano é de que o Nonato tinha um potencial maior do que o Matheus Henrique. Agora, ter potencial e ser tem uma diferença monstruosa. Até porque, historicamente, dá para ficar aqui 10 programas citando jogadores que se achava que ia ser uma maravilha e o outro que acabava. Quanto jogador não foi o novo Ronaldinho no Grêmio? Não, olha aqui, ó, tem um caso, eu acho que eu citei semana passada, o Grêmio contratou na década de 80, na década de 80 ou 90, sei lá, o Evandro vai, um jogador do Flamengo, que era o novo Romário, que era o Magno. Não, década de 90, Romário. 90. E junto com ele... 95, janeiro de 95. Junto com ele veio um menino que era lá da base do Flamengo, não jogava nada, o Flamengo queria se livrar. Peladeiro, não é? Peladeirozinho. Veio para cá. Escuta, né? Era apenas o Paulo Nunes, sabe? Da mesma maneira como o Internacional foi a Pato Branco, sei lá, uma cidade do interior do Paraná, para buscar um jogador chamado Sidmar, que era um monstro. O bom era o Sidmar e veio o Nilmar de contrapé. E ele não quis vir sozinho, porque era longe. Então o Internacional contratou um outro rapazinho magrinho que jogava com ele,
que era apenas o Nilmar. Então, sabe? Mas o Nonato e o Matheus Henrique, sei lá, no São Caetano, deixa os E guris aí tem o jogar. seguinte, professor, tem um lado que também pode pesar nessa avaliação do São Caetano. O Nonato, o São Caetano ainda tem uma grana para receber, o Inter tem que pagar pelo Nonato. O Matheus Henrique já foi. Eles têm que valorizar o novo. É isso. Eu tenho que valorizar o meu produto, Mas professor. o Nonato jogou meio tempo. Calma. Mas professor, antes dele jogar meio tempo, tinha gente que sentava aqui e dizia que ele tinha que ser titular. Depois do intervalo, Evandro Krebs vai falar sobre o time que ele acredita para estrear na Libertadores, o que é o modelo ideal para estrear na Libertadores, e o professor Enio vai fazer o mesmo com o Internacional, e os dois vão me responder quem eles preferem nos seus grupos da Libertadores e quem eles preferem para complicar o adversário também nos grupos de Grêmio e de Internacional que tem posições pendentes. Já voltamos. Aqui, professor, o telespectador do final 9191 tá ali defendendo aqui, tá dizendo que o senhor entende muito de futebol e quem não entende é o Darcy de Gravataí. E ele disse, quem não entende é aquele cara que mandou mensagem perguntando pro professor, que o professor entende muito. Outra mensagem aqui, Antes ó. de responder as perguntas, eu queria fazer um comentário contigo, assim. Claro. Da extraordinária penetração desse programa. É incrível. Eu estava caminhando na Independência, vindo da nova sede do Unificado, que é ali quase na esquina com a Ramiro. Assim, em 2 quadras. Eu fui parado 2 vezes. Primeiro pelo seu José Carlos, depois pelo seu Francisco. Pessoas que pediram para conversar, porque me reconheceram do programa e dizendo que assistem todos os dias, ou quase todos os dias, quando podem, estão assistindo o programa. Queria mandar um abraço para os dois, a alegria da gente ter pessoas assim que estão sempre acompanhando o REC, né? Sempre acompanhando o programa, agora com o Maurício. Não, o REC volta semana que vem, né, Volta Maurício? semana que vem, terça-feira. Ele foi lá visitar o Gepeto e o Pinóquio no Museu de Cera. Tá certo. Foi fazer um city tour Aí eu na Cidade do México só com queria o Abel. fazer esse registro, porque realmente assim, é extraordinário. A audiência é incrível. A penetração. A audiência desse programa é incrível. Os times. Bom, O Admilson de Sapucaia, só, professor, ele está perguntando sobre o Chiquinho do Inter, onde anda, já se aposentou. Tá na praça, tá por aí o Chiquinho. muito Ele está tempo. fazendo um trabalho social muito interessante, ele viaja para outros países, é um trabalho bem interessante. Chiquinho que já participou algumas vezes do preliminar programa que nós tínhamos o aqui, time uma da do tarde. Grêmio está escalado já. Mas tá tão escalado assim, Evandro Krebs? Eu coloco como... eu não coloco como dúvida. As pessoas colocam o Marinho como titular pelo que está fazendo no Gauchão para enfrentar o Rosário. Como é fora de casa, eu acho que joga o Montoya. Por conhecer a aldeia, por ser um jogador um pouco mais defensivo e porque o Renato não vai começar a Libertadores faceiro. O que te parece, Evandro? Acho que essa é a lacuna do time, né? Eu vejo o seguinte, assim, ó, o Renato, ele tradicionalmente, ele não tem se preocupado muito com essa questão de jogar em casa e jogar fora. Em Libertadores da América, ele sempre tem definido, assim, uma... Mas ele uma também não vai equipe faceiro fora que de ele casa. considera, assim, digamos, aquela equipe que tem a estrutura necessária para a dificuldade que ele vai enfrentar. É evidente que uma coisa é tu fazeres experiências, é tu jogares aí com 2 ou 3 formações num campeonato gaúcho, que é um campeonato, que é um laboratório para a gente saber aquilo que vai dar errado e não necessariamente aquilo que está dando certo. Mais para ver aquilo que não vai dar certo que propriamente para testar aquilo que está sendo feito. Eu acho que por tudo aquilo que a gente tem visto aí, Montoya deve jogar. Montoya deve jogar. Tá? E não se sabe ainda se o... Bom, Tardelli não vai ter condição. Ele tá no bid, mas ele vai para viagem, talvez no segundo talvez tempo. Talvez não tenha, né? Não, mas condição física e técnica não vai ter. Eu até não sei se não tem lugar aí para um Mateuzinho, né? E aí daqui a pouco... Mateuzinho assim, no lado não dá para botar. Daqui a pouco tu avança um pouco mais o Montoya. E o Alisson também, né? Né? O Alisson também, eu não sei fisicamente como ele está, né? Claro, Tá voltando de lesão. se o Renato tivesse todos à sua disposição hoje,
como é que ele montaria do meio para frente? É o Michael, é o Michel, se não for o Michel, é o Mateuzinho, é o Montoya, é o Luan, é o Everton e é o Tardelli. Esse é o time do Grêmio. Eu só discordo na primeira função. Acho que não é Matheus Henrique ou Michel. É Rômulo ou Michel. Ainda mais com esse quarto. Eu acho que o Rômulo tem que jogar ainda, né? Eu até vou dizer para precisa jogar ainda. Eu vou te dizer, pra Evandro, mostrar o seguinte, que tem essa condição. Eu não duvido que em determinado jogo, para colocar o quarteto ofensivo, para colocar Everton, Luan, Viseu e Tardelli, que por um desgaste físico do Maicon ele não jogue e jogue em Rômulo e Michel. Porque alguém tem que marcar nesse time, né? Então, o Maicon não marca muito. Mas tu jogar com Luan, Everton, Tardelli e Viseu, isso aí é final de jogo que tu precisa virar, né? Que tu precisa buscar o resultado. O Atlético Mineiro jogava com um quarteto mágico no ataque. A seleção brasileira já teve quarteto mágico. Mas também. Todos os jogos o Atlético Mineiro precisava buscar o resultado, né? Levava 2-0 fora, vinha para casa, tinha que buscar. Não tinha uma solidez defensiva, né? Mas a notícia boa é o seguinte, né? Nós temos várias opções, né? Que bom que o Renato tem essa preocupação hoje de... E o Renato é bem pago para definir encaixar isso, né? Porque são belas alternativas, opções que o Renato tem para montar o time do meio para frente hoje. E onde é que o Tardelli, onde o Tardelli tem que jogar, Krebs? Pois é. O Tardelli sempre foi um jogador mais de flanco, mas ultimamente ele tem jogado um jogador... Ele jogava na posição do Luan na China. Uma maior presença na área, né? Não sei, eu acho que o Renato vai identificar isso em função da capacidade física que o Tardelli tem hoje, que eu desconheço. Ele é um jogador, tecnicamente, jogador extraordinário, ele sempre foi um jogador de velocidade, de explosão. Agora, eu não sei como é que está essa condição hoje dele. Agora, é um jogador totalmente diferenciado e o time começa por ele, né? Tardelli tem 33 anos. É claro que ele não vai fazer o que o Ramiro fazia. Ele não consegue. Da mesma maneira como o Léo Moura não consegue ter uma regularidade. É uma coisa absolutamente normal. Então, acho que o único lugar que o Tardelli vai poder jogar no time do Grêmio é disputando a posição com o Viseu. Eu estou dizendo para começar jogo, como escalação. Lógico que às vezes... Eu penso assim hoje também. Num momento, eu acho que bom, está lá perdendo um jogo, enfim... Daqui a pouco o Tardelli surpreende, claro, né, pela capacidade de condicionamento físico. Bom, aí tu começa a pensar um pouco lógico, mas também. Vamos dizer, na CNTP, para usar um termo de física, ele vai disputar a posição com o Viseu, e o Montoya vai fazer o papel do Ramiro. Essa é a ideia. Bom, mas... E tem mais um atenuante, né? Porque na China a temporada que ele mais atuou foi 28 rodadas. E aqui os jogadores atuam 50 partidas para mais, né? Então, além da idade vindo da China, tem mais esse fator físico que pesa contra ele, né? Mas a Libertadores, quantos jogos são? Mas ele não vai jogar só a Libertadores. Né? Se for pegar a Libertadores, deixa ele jogar só a Libertadores, não tem problema, cara. Se ele jogar todas as quartas, tá bom pra ti. Bota o Tardelli na Libertadores, bota o Viseu no Campeonato Brasileiro e estamos conversando. É que esse ano ainda tem uma vantagem para esses jogadores com limitação física, que vai ter um mês de intervalo. Né? Eu não sei se é vantagem ou desvantagem, professor, porque em determinados momentos o calendário vai apertar. Tudo bem, mas o jogador fez um mês de pré-temporada, ele vai jogar fevereiro, março, abril e maio, pedacinho de junho, para 30 dias. E aí vai parar 30 dias, vai poder se recondicionar, vai poder, enfim. E depois, quando tiver apertado, ele vai jogar. Eu vou te ser bem sério, cara, eu não gosto dessas paradas, né? Não. Se o time está embalado, é horrível. Essa parada tranca, trava, tira entusiasmo. Depois é o seguinte, quem está em crise, 30 dias sem jogar, tu não resolve a crise. A crise tu resolve jogando e ganhando. Não, eu estou dizendo que isso é bom para o jogador. Agora, se tu tivesse 30 dias com 4 jogos, bom, aí sim. Não, mas, Evandro, o que eu estou dizendo é que tu tem 30 dias para o jogador com problema de idade. É isso que eu quis dizer. Sim. Entende? O jogador... Que ele tem tempo de se recuperar e tudo. Sabe? O Léo Moura vai jogar, até lá, vai jogar 6 ou 7 partidas.
vai parar mais um mês se recondicionando. Sim, mas aí tu tem que ver o seguinte, hein? Tá, o Léo Moura para 30 dias. Não, ele não para. Tá? Ele não para. Ele faz uma nova pré-temporada. Tá. Aí volta agosto, tá? Tá. Volta agosto. Ele vai ter que jogar uma partida a cada 15 de novo. Porque se tu botar ele assim, ó, o cara parou 30 dias, se condicionou, agora tu vai botar ele durante 3, 4 jogos seguidos. Não, mas ele vai jogar. Vai ser igual. Mas ele vai, ser não, mas igual. ele vai jogar os domingos. Vai jogar os domingos super bem recondicionado. É isso que eu quero dizer. Ele faz uma pré-temporada e joga de 10 em 10 dias. Ele faz outra pré-temporada e joga de 10 em 10 dias. O que o professor está dizendo, pelo que eu entendi, é o seguinte: a gente sempre fala que a preparação física ela é uma crescente e depois tem uma curva de declínio. Os clubes podem se preparar para chegar ao ápice antes da Copa América, faz o declínio nas férias para depois subir de novo. É isso, entende? É nessa linha. Mas, professor, tem muito preparador físico que não gosta dessa pré-temporada. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre o time do Inter para a Libertadores depois do intervalo. Já voltamos. Professor Enio Kaufmann, para o senhor anotar, guardar já as datas dos primeiros jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa ali no final de semana dos dias 27 e 28, então os jogos podem ser 27, 28 ou 29. O Inter estreia fora de casa com a Chapecoense. Na segunda rodada o Inter recebe o Flamengo no Beira-Rio, no dia 1º de maio ou dia 2 de maio. Dias 4, 5 ou 6, então no final de semana seguinte, enfrenta o Palmeiras fora de casa. E aí uma sequência de 2 jogos em casa. A data base do dia 11 enfrenta o Cruzeiro e depois recebe o CSA na data base do outro final de semana, dia 18. Pula mais uma semana o Campeonato Brasileiro e o Inter joga fora de casa com o Santos. Claro que no meio de tudo isso ainda tem Copa Libertadores, tem Copa do Brasil, são muitas competições, mas essa a lista inicial do Inter. Seguindo até a parada da Copa América, o Inter recebe o Avaí no Beira-Rio, enfrenta o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e enfrenta o Bahia em Porto Alegre. Já o Grêmio estreia em casa com o Santos, no feriado ali do dia 1º de maio, enfrenta o Avaí fora de casa. Uma boa desculpa para ir para Florianópolis no feriado, viu, Evandro Krebs? E tá bom ainda, hein? Mas é meio de semana, Final de semana o Grêmio recebe o Fluminense em Porto Alegre, depois 2 jogos fora, contra Corinthians e Ceará, mas como são 2 jogos espaçados, obviamente, não é uma viagem contínua do Grêmio, pelo menos não por conta do Brasileiro, pode daqui a pouco por alguma outra data que tenha coincidência. Depois o Grêmio recebe em casa o Atlético Mineiro, vai a Salvador enfrentar o Bahia, e aí são finais de semana, então por isso que não tem nenhum grande prejuízo de jogar em Porto Alegre e depois em Salvador. Aí o Grêmio fechando as rodadas antes da Copa América. Recebe o Fortaleza e enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. Os Grenais. O primeiro Grenal é na 11ª rodada no estádio Beira-Rio, é em meados de julho. Na volta da Copa América. Na volta da Copa América, pós-Copa América. E o Grenal do segundo turno é no feriado do dia 2 de novembro. Claro, data base 2 de novembro, pode ser um dia antes, um dia depois, na Arena do Grêmio, na 30ª rodada. O Odair Hellmann falou hoje, em entrevista coletiva, sobre o aproveitamento do D'Alessandro, como ele imagina ou não aproveitar o argentino no Internacional, pensando nessa partida contra o Avenida. E ele fala também sobre uma proposta que não foi aprovada, que era a de limitar em apenas uma substituição, uma troca de técnico ao longo do Campeonato Brasileiro. Os clubes rejeitaram essa proposta, mas antes disso o Odair deu a sua opinião e falou sobre como ele imagina que poderia ou não funcionar esse tipo de medida que acabou não sendo aprovada pelos clubes. Um cuidado muito grande quando a palavra obrigatoriedade está no meio do contexto. Quando ela inicia qualquer situação, é obrigado, é obrigatoriedade, eu tenho um pé atrás sempre. Porque eu não sei se isso é constitucional, isso não sei se é permitido por lei, você obrigar que só 2 treinadores podem trabalhar, né? Porque como é que fica? Um treinador sai, o outro entra, e aí tu não pode tirar o treinador, e o treinador senta lá na Casa Mata durante a semana, toma cafezinho com vocês, não dá treinamento, e aí? E aí não pode, o empregador não pode tirar o empregado.
Não sei se essa relação, e aí tem que ver se a lei permite isso também, essa obrigatoriedade. Eu acho que tem mais situações, não é só em relação a ter 1 ou 2 treinadores, entendeu? Isso é uma outra questão, que daí eu acho que entra naquela discussão, e eu acho que no debate de vocês, entre não ficar trocando de treinador toda hora, né? Aquela situação de ter uma continuidade do trabalho para ter uma resposta melhor, que geralmente quando se tem um tempo maior tem respostas positivas. Então vai entrar muito em questão também, eu acho que jurídica, e aí precisa analisar. Não sei se tem como baixar um decreto e dizer obrigatoriamente o clube só pode trocar de 2 treinadores, não sei. O D'Alessandro faz parte do grupo, é um jogador importante e que eu vou usar ele no momento que eu achar certo. No momento que eu achar que tenho que usar, que vai ser importante para o time, para a estratégia de jogo, para a situação que o jogo está se apresentando com o adversário. Ele não vai jogar todas as partidas, isso já está conversado e delineado com o D'Alessandro, está tudo acertado, então é isso. Depois do intervalo comercial, o professor Enio vai comentar essa definição do técnico colorado a respeito do Grêmio. Já voltamos. Oito e 17, daqui a pouco a gente vai montar o time do Inter e o professor levantou no intervalo, mas não falamos completamente do time do Grêmio. E no gol, quem é que vai iniciar a Libertadores? A gente vai falar sobre isso também, mas antes, para você que está pensando, poxa, onde é que eu vou passar o carnaval? O que eu vou fazer? Você pode ter um lugar garantido no Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Confira mais. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada, entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Faça como o professor Enio Kaufmann, faça como Evandro Krebs, garante seu lote lá ou já compre a casa pronta. Você pode pagar em suaves prestações, fala com o João Laíri que vai sair negócio, você vai desfrutar do paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Campeonato Gaúcho, 8ª rodada, tem amanhã Juventude e São Luís às 5 da tarde. No domingo são 3 jogos às 5 da tarde. Avenida e Inter, Aimoré e Novo Hamburgo, Caxias e Pelotas. Na segunda-feira tem o jogo do Grêmio com o Veranópolis. E na terça-feira, às 7h15 da noite, tem São José e Brasil de Pelotas. Grêmio líder do Gauchão com 17 pontos. O Inter é o segundo colocado com 13. São José tem 12. Pelotas tem 11, assim como o Novo Hamburgo. Pelotas é o quarto colocado, os 4 primeiros, então, Grêmio, Inter, São José e Pelotas decidiriam em casa na fase de quartas de final. O Novo Hamburgo é o quinto com 11, Caxias tem 10, é o sexto, mesma pontuação do Juventude, que é o sétimo, e o 8º colocado é o Aimoré. Estariam no limbo, nem classificam nem caem. São Luís com 8 e Avenida com 6, rebaixados neste momento estariam Brasil de Pelotas com 4 e o Veranópolis com 3 pontos conquistados. Deixa eu dar um recado para quem está ali em casa, professor.
da La Tarantella Pizzaria. É a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Tá aí na tela o telefone, o 30 24 44 41, para você pedir mais de 50 sabores que você pode desfrutar lá no rodízio ou também pedir em casa à la carte. Se você quer reservar para terça-feira, que é o dia que o professor vai pagar o rodízio para a gente lá porque é valor promocional, é só ligar também no 30 24 44 41 ou entrar no site para conferir o cardápio completo e as opções latarantella, com 2 L's no final, .com.br. Óbvio, a La Tarantella é a melhor da Zona Sul de Porto Alegre, ali na Otto Niemeyer. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Faça o seu melhor negócio com a Conrad Caminhões para andar de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões é em Sapucaia do Sul, rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos, telefone é o 3034 4000. Respeite os limites de velocidade. A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça que é CIA com S. O telefone é o 3375-3800. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado na sua casa ou no seu escritório não está dando conta do calor e a sua conta duplicou de valor, muita gente está sofrendo com isso. A Insufilme pode te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insufilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atendimento na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue e agende uma visita ou receba a cotação via WhatsApp 30 21 23 23, WhatsApp 99683 3199. Insufilme na Rua Hoffman 519, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Para você que está pensando em fazer algo diferente no Carnaval, a Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Você pode ir para Capão da Canoa, por exemplo, pagando praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas ou para Florianópolis com até 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte os diversos destinos para o Carnaval através do site levebus.com.br. A questão que o professor levantou do gol, parece a vocês que já está definido que é o Paulo Vitor ou o Júlio César pode surgir como novidade? Para mim é uma questão definida, eu acho. O Paulo Vitor, jogador que já está completamente integrado ao grupo. Acho que o Júlio César é um jogador que tem demonstrado aí nesses últimos anos, e particularmente o ano passado, né, momentos assim de qualidade importante. Mas um jogador que está integrado, está acostumado, né, já tem aquela ambientação necessária com a defesa, que é fundamental, e se tratando agora já do início de Libertadores, não tenho dúvida que o goleiro do Grêmio é Paulo Vitor. Professor. Já o Internacional, eu acho que o Internacional tem que fazer uma reavaliação para saber quem é o número 1 agora. Porque com a história do VAR no Campeonato Brasileiro, o Internacional vai ter que botar como titular o goleiro que for o mais pegador de pênalti. Claro. Porque vão começar a surgir os pênaltis agora. Sim, porque só não eram dados pênaltis porque era um complô a favor do Internacional. Não que... Mas agora o Noveleto está na CBF. Né? E a gente se queixa dos caras das redes sociais. Professor, o time do Inter. Eu queria fazer um registro, Maurício, importante. Eu acho que está surgindo um novo treinador, pelo menos a nível de Rio Grande do Sul, ele não trabalhava aqui. Eu gostei muito do time do Caxias. Eu achei que tu sentes a mão do treinador. É um time organizado, é um time que não veio para dar balão. Do Pingo. Sabe? Eu acho que a gente tem que ficar de olho no Pingo e naquele Bruno... Me ajuda? Alves. Bruno Alves. Não é um jogador comum. Não é um jogador comum. Ou será que foi o Wendel que foi mal, professor? Não. Ele foi para cima do Cuesta e passou, foi para cima do Rodrigo Moledo e passou.
É bom jogador. Tajeres ou Palestino no grupo do Inter, o senhor prefere, professor? Palestino. Libertar ou Atlético Nacional no grupo do Grêmio, Evandro Krebs? Libertar saiu na frente. Libertar. O Autuori tropeçou ali, teve um gol que perderam, mas... O Atlético Nacional é um clube que tem tradição muito forte. Define em casa agora, na próxima semana. Eu ainda prefiro jogar contra os Paraguai do que contra os colombianos. Obrigado, Enio. Obrigado, Evandro Krebs. Obrigado, Bruno. Obrigado a você pela audiência. Segunda-feira, 19 horas, tem mais. Bom fim de semana.